Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, uma só fé, um só rebanho, CCB, um só aprisco, congregação cristã no Brasil, um só batismo, um só pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de geração em geração. A promessa feita a Abraão. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, o canal que mana leite e mel. Só aqui nesse canal você tem as pedras preciosas, a esmeralda, a safira, o topázio, o jaspe, o berilo, a cornalina, o ônix. Aqui as pedras preciosas que edificam. Se você ficar aqui no Cavaleiro CCB, não que eu estou pedindo, mas aqui esse canal é feito para edificar e transformar os ouvintes bem intencionados em almas luminosas de grande valor moral e espiritual. Sendo assim, vai despertar em você o puro respeito nos mal intencionados e admiração mesmo naqueles que vai ter inveja de você, porque você será uma alma luminosa, como uma cidade edificada lá na colina, lá no monte. Então, passou, já vê você lá no alto. E aí você vai ser um ser raro, que nem o ouro fino de Ofir. E aí, os incomodados que se retirem. Entendeu? Aqui o canal do Cavaleiro é assim. Aqui é assim, meu filho. Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa para você, que você não sabe. Eu sei que você não sabe, por isso que você está aqui. Ó, deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Ó, Salomão intentou edificar o templo. Eu vou mostrar aqui para você, velho, as coisas santas. Ó, as coisas santas que você não sabe. Ó, deixa eu abrir aqui na Bíblia online ou Bíblia impressa. Sabe? Bíblia online ou Bíblia impressa. Tem aqui de todo jeito. O templo de Salomão é um templo edificado com muitos materiais. O ferro, a pedra, a madeira, muitos materiais. O cobre, o bronze. A igreja. Então, o templo de Salomão foi um templo construído para quê? Para que foi construído o templo de Salomão? Aqui, ó. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que carregavam nas montanhas, que cortassem nas montanhas. Aqui ia cortar pedra, aqui ia cortar madeira, essas coisas. E 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro ali, que hoje é o Líbano. Tiro era uma cidade-estado, cidade forte. Tipo Sidom também, que era uma cidade-estado, cidade forte. Aquela lá que o imperador Alexandre o Grande fez das tripas coração para conquistar, e conquistou. Ganhou aquela batalha, ganhou todas aquelas terras ali, o Egito, Israel, todo mundo abria as portas, porque a batalha foi feroz lá. Tiro, Sidom, eram cidades dentro do mar, assim. Não tinha acesso por terra a ela, era só pelo mar, pelo barco. E aí Alexandre foi e aterrou o mar para tomar a cidade. A cara do cara. Então, Tiro era rei, hoje é Líbano. Dizendo, como usaste com Davi meu pai, lhe mandastes cedros para edificar uma casa que moraste, como também usa comigo. Deixa eu ler direito. Como usaste com Davi, meu pai, ele mandaste cedros. Cedro era madeira de lei, madeira de primeira qualidade. Cedro, carvalho, acácia, era madeira de lei, madeira de primeira para construir. Tanto que cedro está na bandeira do Líbano, sabe? É o símbolo da bandeira do Líbano, é o cedro. Então Tiro era rei de lá. E aí Salomão mandou mensagem para ele pedindo para ele vender madeira para ele.
para edificar uma casa em que morasse, assim como também, usa comigo, Irão, fez com meu pai, faz comigo também, faz favor aí. Eis que estou para edificar uma casa no nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, que não é o cavaleiro aqui, os pães da proposição. Da proposição aqui está falando é os pães. Fez uma casa para queimar incenso e queimar pão. E para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Aqui ele já passou os deuses do tirão para trás. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificaste casa, salvo para queimar incenso para ele? Tudo isso aqui, Salomão resumiu aqui, olha, salvo para queimar incenso para ele. Faz aqueles rituais que era prefigura de Cristo. E aí, todo esse templo glamouroso para queimar incenso. E para os pães na proposição, que depois os pães, os sacerdotes traçava tudo, sabe? Os holocaustos, os sacerdotes traçava tudo, é meramente um incenso, era uma figura. Era uma figura do Senhor Jesus. O templo, o grande templo. Era figurativo. E aí, o que eu quero dizer aqui? Nesse templo aqui, foi usado o quê? Foi usado pedras, bronze, ferro, madeira, barro, ouro, madeira de cedro do Líbano, madeira de acácia, carvalho, etc. Para construir o templo. A igreja como edifício vivo, com pedra, madeira, ferro, barro, bronze. Porque assim, como disse o apóstolo Paulo aqui, que Paulo pegou essa mesma visão aqui, Paulo falou assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo. Cristo é o templo de hoje. Por isso que aquele templo era grandioso, só por isso que era grandioso. E só era um templo. Não tinha templinhos de merda, réplicas de templo. Era só um templo, porque aquele templo grandioso que falou Salomão aqui, era a prefigura do Senhor Jesus. Por isso que ele era grandioso. Por isso que ele era da melhor matéria-prima. Do que tinha de melhor na terra. Por isso que porque ele era a prefigura do Senhor Jesus. Era grandioso. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo. Pedro 2,5. Para ser sacerdócio santo, casas edificados com pedras vivas. É por isso que aqui o canal do Cavaleiro, você é edificado com pedras vivas. Pedras, coisas de valor. Pedra significa coisas de valor. Coisas essenciais para edificar. Naquele tempo se edificava o templo, hoje se edifica almas. Bom, naquele tempo se edificava almas com pedras de valor, ou seja, com os mandamentos do Senhor, que chegava até o Senhor Jesus. Mas aí é outro assunto. Então aqui é pedras vivas, pedras de valor, quer dizer, coisas de valor para você se tornar uma alma luminosa. Então naquele tempo se usava o melhor que tinha na terra para edificar o templo ao Senhor. Era só um templo. Então hoje são almas, porque aquele templo, que era a figura do Senhor Jesus, o Senhor Jesus hoje é o templo, ele é o templo só, ele é o templo, e o resto são pedras vivas. Então Pedro falou aqui, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Sois edificados. Edificado com o quê, cara parda? Com o que eu acabei de falar aqui. Com pedras vivas. Com a pura verdade. Sabe? E aí, sim, e você sendo essa alma luminosa, aqui sim você vai queimar incenso ao Senhor teu Deus. O incenso em espírito
e em verdade, em justiça, em retidão. Sabe? É assim que se queima incenso ao Senhor teu Deus. Sois edificados, sois edifícios de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra. Pedra. O templo de Salomão tinha pedra? Tinha pedra, é o alicerce do templo. Colunas, você edifica elas com madeira de lei, cedro, carvalho, pino. Colunas, para cobrir, vigas de cedro. A pedra é a base, o fundamento, sabe? Então edificado com pedra. O templo de Salomão tinha isso. Sois edifícios de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Aqui, nesse Efésios 2:20, aqui quando fala que o apóstolo fala edificado fundamento, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aqui está escrito, aqui está incluso Moisés, aqui está escrito João Batista, todos esses eram profetas, sabe? Então eles já estão inclusos aqui, não é só os profetas. Olha, a igreja do Senhor é feita de materiais vivos, nós. A igreja do Senhor é feita de materiais vivos, pessoas com dons, foi isso que Paulo quis dizer. Você construiu o templo com pedra no fundamento, pedra lá embaixo no fundamento, com madeira de lei, cedro, acácia, essas coisas, com barro, tinha ouro, tinha vários tipos de materiais. Paulo quis dizer isso, que cada um faz parte do templo que é o Senhor Jesus. Vários materiais, mas um só templo. Então a igreja do Senhor é feita de materiais vivos, pessoas, membros com dons diversos, funções distintas, diversas, porque é uma grande congregação, povo, é uma grande congregação. O Senhor Jesus é a cabeça, é o único. O resto é uma grande congregação. E essa congregação é que é os materiais distintos, diversos dons, diversas qualidades. Cada um tem aquele que corta a madeira, tem aquele que lavra a madeira, tem aquele que põe a madeira no lugar, tem aquele que esquadrinha a madeira, pega lá o esquadro e diz, aí, põe mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para cá. Tem aquele que prega, não prega a palavra aqui, sabe? Várias funções distintas. Eu chego lá. Aqui é contextualizar para você saber onde você está, aonde você vai estar. Para você não ser que nem esses babaca que fica dizendo, profetas maiores, profetas menores, que fica com crachazinho de merda, se achando porque tem um cargo na merda do templo, é alguma coisa. Na Bíblia não tem esse negócio de templo. Sabe? Aqui era a figura do Senhor Jesus. Aqui era para dizer os materiais que eram usados no templo. Figurando o Senhor Jesus. Figurando o Senhor Jesus em que os materiais aqui da construção do templo. Está figurando o Senhor Jesus em que aqui? Pessoas com dons diversos, funções distintas, origens diferentes. Que você pode nascer no Egito e ser congregado no corpo de Cristo. Você pode nascer na Turquia e ser congregado no corpo de Cristo. Você pode nascer lá na Capadócia, você pode lá nascer na Península Arábica, lá na Grécia, lá na Macedônia, lá em Roma, lá na Casa do Caralho. Aí o Senhor agrega e traz você, e aí você faz parte desse corpo de Cristo. E aí é te dado funções diferentes dentro da congregação povo e não merda de templo, para você edificar uns aos outros, se edificando uns aos outros, que nem está escrito aqui, sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí um tem uma qualidade lá daquilo, outro tem uma qualidade daquilo, outro faz isso, outro faz aquilo outro, e aí ergue-se a família de Cristo.
povo, não templo. Esse templo aqui de Salomão é só figurativo. Os materiais desse templo aqui de Salomão é figurativo. No templo de Salomão, a mão de obra desse templo de Salomão é figurativo. Sabe? O templo é o Cristo. O sacerdote, o levita, o escriba, sabe? E nenhum desses, o Senhor disse que era maior do que o outro. Cada um tem a sua função. Não existe esse negócio de a pedra, que é o fundamento do templo, dizer lá para o cedro do Líbano: ô meu filho, você é alguma coisa aí, você só segura essa casa aí porque eu estou aqui embaixo segurando as pontas. Não. O cedro não vai dizer: ai meu filho, eu sou importante aqui porque eu seguro a casa aqui, eu sou o cedrão da hora, sou maior do que você porque você fica aí. O cedro não vai dizer isso para a pedra. Entendeu? Ah, o telhado lá tá lá em cima. Ah, eu sou importante porque eu cubro aqui o negócio e senão todo mundo se molhava. Não, mas quem está segurando o teto é quem está lá embaixo. Não, isso aqui está escrito. É por isso que a humildade, ela é fundamental, velho. E aqui eu fui investigar esses casos aqui e descobri, eu fui investigar, não que nem filas da puta diz que é estudo bíblico. Não, aqui é examinar a Escritura. Vi que a humildade é fundamental, porque o barro foi tão importante. E tem o barro. Diante disso tudo aqui, tem um barro, que eu vou chegar lá. Sabe? Então, sois edificados em Deus, edificados sobre fundamento. A igreja do Senhor é feita de materiais vivos, pessoas, irmãos com dons diversos, vários, funções distintas, origens diferentes, mas todas alinhadas, ou seja, que nem a formiga, propositadamente com o mesmo intento. Todas guiadas pelo Espírito Santo, todas, uns com 30, outros com 60, outros com 100, outros com 80, outros com 90, para construir um santuário para louvar e glorificar o nome do Senhor, e aí manter tudo isso no mesmo corpo, numa mesma casa, povo, casa. Aqui casa não é casa, é família. Não interessa se você está no Acre, se você está no Rio Grande do Sul, se você está em Goiás, em Sergipe, no Tocantins, no Amazonas, no Piauí, em Sergipe, na Bahia, não interessa, você faz parte do mesmo corpo de Cristo, na mesma casa, na mesma família. Não é porque um irmão seu vai morar em outro lugar que ele deixa de ser da família, né? Não, ele só está morando em outro lugar. Com os dons diversos, ele espalha todas essas virtudes, esses valores, sabe? Vira e mexe, a família se reúne. Examinando as escrituras, que os vagabundos chamam de estudo bíblico, vi que tudo isso meu filho. Aqui é humildade, aqui é humildade que é fundamental. Porque a pedra não vai se exorbecer para a madeira, e nem a madeira vai querer ser maior do que a pedra. O templo é construído com pedra, madeira, ferro, cobre, bronze. E o bronze não vai se gloriar do ferro, porque o bronze é mais bonito. Ele polido, ele é mais bonito. O bronze não vai se gloriar do ferro. O ferro não vai se gloriar do cobre. Porque a porta pode ser de ferro, mas a tranca é de cobre, ou vice-versa. E um não vai dizer: ah, você é porta, mas se eu sou ferrolho, sem mim todo mundo vai entrar por aqui, mesmo você sendo esse fortão como você é o ferro. Não, o cobre não vai se gloriar. A Bíblia ensina isso, que o ferro não pode se gloriar do cobre, e nem o cobre do ferro, porque os dois são tão importantes. É isso que a Bíblia diz. Só vagabundo que não sabe disso, que não quer saber disso. Mas o ferro, por ser forte, não vai se gloriar do bronze, que o bronze é a tranca, é o ferrolho. E o bronze vai dizer: ah, você é fortuna aí, é o ferro, mas se não for eu aqui para fechar e trancar aqui, não adianta nada você ir na porta.
Não, um não vai se gloriar do outro. Porque todos. Aqui, meu filho, é humildade. Aqui é a essência da humildade. O ferro não vai se gloriar da pedra e nem da madeira. Todos são importantes nesse corpo, nessa família, nessa casa. Casa aqui, povo, família de Cristo. Pegou a visão? Está pegando a visão? Olha, o ferro, todas essas coisas aqui, esses materiais, elas nos deram abrigo, defesa, ferramentas, base, fundamentos de edificação, beleza, alimento, diretamente, desde o machado, o ferro da arma, da machado. O machado vai se gloriar da arma. O machado corta, você lavra a madeira usando o machado. O machado vai se gloriar da arma. A arma serve para proteger. O soldado lá com a arma, com a espada, com a lança, com o ferro, serve para proteger. Vai se gloriar do machado que está lá na montanha cortando madeira para edificar casa? Não, meu filho, não vai. Porque cada um tem sua função, cada um é importante da criação. O Criador constituiu assim porque para cada um ser importante. Não é que nem essa porra de congregação aí, que se você não tiver um cargo na obra, você não é nada. 35 merdinha, bostinha de presidenciáveis e conselhos se acham o cabeça da igreja. É um monstro de 35 cabeças que se acha mais importante do que os outros, que fica dizendo que houve profetas maiores e que houve profetas menores. Tudo isso aí é doutrina de gente corrupta. Não existe esse negócio de profetas maiores e profetas menores. Não existe isso de um machado se gloriar, achar que é melhor do que a arma. O ferro produz a espada, produz a faca que corta o pão, que o canivete. Todo mundo tem seu valor. Sabe? A pedra, o bronze, o ferro, a madeira, o barro, pedras como armas e instrumento de guerra. A pedra faz arma e instrumento de guerra. Não pode se gloriar. Tem as pedras da funda. Não, pedras que eu falo aqui, pedras, a pedra. Qual é que é mais importante? A pedra ou a funda que atira a pedra? As duas são importantes. Sabe? Então, você vai lá na pedra. Você pega a pedra adequada e usa a funda que é feita de ferro. Fundinha ali, feita de madeira, sei lá de quê. Todo mundo tem sua importância. É isso que os materiais aqui falam. Pedras, elas nos deram as pedras. Elas nos deram abrigo para edificar um abrigo, defesa para edificar uma torre, ferramentas, fundamentos de edificação, beleza, alimento, indiretamente, desde o machado e armas. Pedras de catapulta ou balista, com a pedra você põe na catapulta, serve de arma para vencer o oponente. Sabe? Materiais, coisas usadas para um propósito. Aí, quem usa, se é bom ou mal, aí é de quem usa. Mas os materiais são bons, são feitos para o bem. Sabe? Existem as pedras para construção, arquitetura, sabe? Para muros, muralhas, sabe? Tudo esse tipo de pedras aqui foram usadas lá no muro de Jerusalém, lá no templo, materiais usados para lá. Tá? E aí tem aqueles que trabalham nas pedras, tem aquele que vai na montanha e corta a pedra, tem aqueles que carregam a pedra e traz para cá, tem aqueles que lavam a pedra e cortam ali para a edificação, e tem aqueles que edificam.
tem aqueles que dão acabamento. Todos esses, essa cadeia produtiva é importante. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Para quem é humilde, nenhum dos quatro são inferior ao outro. Não é porque o cara edifica a pedra, trabalha ali para... eu sou importante porque eu que faço aqui. Não, meu filho, você é importante porque a pedra está pronta ali. Mas tem um cara lá que cortou a pedra lá na montanha. Ele sabe, ele tem qualidade. Todo mundo é importante. É por isso que diante da honra vai a humildade. Porque todo mundo na cadeia é importante. Pontes de pedra, isso aqui é os materiais da pedra. Aí tem as pedras preciosas, sabe? Tem as pedras de adorno, tem os mármores, tem as pedras, todos os materiais, sabe? Aí tem seus valores. Aí tem a madeira. A madeira vai se gloriar da pedra? Você viu a importância das pedras? Como é? Pedra é fundamento da casa. Mas a pedra vai se gloriar da madeira, por exemplo. A madeira é a base de construção também. Ela faz ferramentas, faz armas, transporte. A madeira era o plástico de antigamente, era o combustível de antigamente, porque sem a madeira você não vai polir o ferro, porque não tem como aquecer o forno era no fole. Sem a madeira, você não pode trabalhar no ferro para fazer uma espada, para fazer uma faca. Nem assim, nem por isso a madeira tem que se gloriar do ferro ou da pedra. Porque sem a madeira você não se aquece, sem a madeira você não cozinha, sem cozinhar você não vai fazer comida de que jeito, para lá o cara que trabalha nas pedras viver. E nem por isso a madeira não pode se gloriar da pedra ou do ferro. E a madeira era o combustível de antigamente. Quem aquecia o forno? A madeira. Quem edificava a casa? A madeira. Se não fosse o cedro, e se não fosse o carvalho, entendeu? Com a madeira você faz lança, que a lança é de madeira com o bico de ferro, e aí a lança, o bastão da lança de madeira vai se gloriar do bico de ferro, e aí os dois se lascam. Porque um fica fazendo charme pro outro, e aí se lasca. O homem morre. Com a madeira fazia lanças, fazia arcos, fazia flechas, sabe? O escudo feito de madeira leve, resistente, sabe? Tá entendendo as coisas aqui? Sabe? Entendeu? É isso aqui, meu filho, que eu quero falar para você. É a importância. Aí o ferro você faz as armas de guerra. A revolução, e aí com o ferro você faz as fechaduras, os arreios de ferro. Para a guerra é necessário ferro, sabe? Espadas, lanças, machados. Sem o ferro não tem machado, só que o machado, o cabo é de madeira. Então a madeira não pode segurar. A madeira vai dizer, é ferro, você é ferro, aí você pode fazer um cabo de ferro também, mas fica muito pesado. Então, meu filho, entendeu? Isso que Paulo disse aqui, quando ele falou lá dos dons, das qualidades de cada um, sabe? E aí forma a casa, edifica a casa povo, casa família, a casa de Abraão, a casa de Jacó, a casa de Isaac. Casa, antigamente, era família. Era um povo que fazia parte daquela casa, daquela família. A casa de Jó, sabe? É assim. E aí, o ferro serve para a agricultura, para trabalhar, lavrar a terra, entendeu? As coisas. É assim, rapaz, que funciona. É assim que funciona. Esses materiais usados para construir o templo de Salomão, que era prefigura do Messias, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o templo do nosso templo. E aí, para chamar almas, usa aqueles para edificar essas almas, para ajudar essas almas. E aí usa-se dons diferentes, dons.
E aí tem o barro. Outra coisa muito importante, o barro. E para que serve o barro? Parece coisa inútil. Você parece que o barro assim, barro para que serve? Para sujar os pés? Não, otário. Você bebia aguinha fresca, estava no potinho de barro. A comida cozinhava no barro. Sabe? Todo mundo é importante, mané. A importância do barro. O barro é uma das primeiras matérias-primas da humanidade. Se fazia comida no barro, se guardava coisas de valor no barro. Os ungüentos, as coisas, tudo se guardava no barro. Hoje guardando em cofre, era no barro que guardava. Sabe? O barro usado para fazer utensílios do dia a dia. Do dia a dia. Panelas, copos, potes, pratos, ânforas para armazenar vinho, azeite, grãos e água. Então o caba estava lá na montanha cortando madeira. Você levava água para ele, era no barro. Levava comida para ele, era no barro. Levava azeite para ele, um copinho de vinho, era no barro. A mulherada que usava o barro. Entendeu? Os materiais são muitos, mas o objetivo é um só. Decoração era de barro. Tinha lugares que é especialista em barro. Feiras, artesanatos, comércio, gente que era especialista em barro. Tinha gente especialista em ferro, tinha gente especialista para trabalhar nas pedras, tinha gente especialista para trabalhar na madeira, tinha especialista para trabalhar no ouro, especialista para trabalhar na prata, no bronze, no cobre. E os especialistas que trabalhavam no barro, que era tão importante, o cabra lá estava no forno lá, afiando a espada, a faca, a flecha, a lança, o escudo. Mas ele precisava comer, ele precisava beber, ele precisava descansar, tomar uma tacinha de vinho, tomar água. Era no barro. O barro, o ferro, o ferreiro, o artífice lá, não vai se gloriar do barro. Você é barro, você não serve para nada. Não, ele comia, vinha do barro. Sabe? Só vagabundos, picaretas, que diz que fica de crachazinho. Se você não tem ministério, você não é nada. Se você não tem cargo na obra, você não é nada. Obra é isso aqui, rapaz, que eu estou falando para você. Isso aqui é obra. Que eu estou falando para você aqui é obra de Deus. Sabe? A cerâmica, sabe? Então, coisas do dia a dia, sem comida você não vive, sem beber você não vive. Então era feito tudo no barro. Então o barro é tão essencial quanto o ouro, quanto a pedra, quanto o ferro, quanto a madeira. Não existe esse negócio de, sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você também não é ninguém. E sem mim, o ferro, você não tem cabo. Aí o cabo fala, aí o ferro fala, sem mim você não tem corte. Então fica a madeira lá. E você se lascando aí sem poder cortar nada. Imagina o ferro de brabo com o cabo do machado. Também não vou não. Então lá, fica lá sem a madeira. Isso é do capeta, mas o cabo unido com o machado, juntos ali, ele corta a madeira e edifica a casa. E faz o bem para aquilo que interessa ali. Entendeu? O barro faz o tijolo que serve para construir a casa. Porque o fundamento das casas populares, o fundamento é de pedra, as vigas de madeira, mas as paredes é o barro que se usa, que faz os adobes e faz os tijolos e constrói a casa. E sai mais barato. A construtor de madeira, cedro do Líbano é caro. Tá? Tijolos. A cidade de que nem está na Bíblia aqui, o dos caldeus, era toda construída de tijolo. Sabe? Do barro. O do caldeus é lá na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Entendeu? Hoje é o Iraque. E o barro, aí tem o papel, que serve para mandar uma mensagem. Tá? Salomão escrevia no papel. Salomão, nesse tempo, ele não escrevia em papel. Escrevia em outras coisas.
Mas hoje no papel, quando o papel foi inventado, se comunicava no papel, então todo esse pessoal que trabalhava depois foi no papel, sabe? Todo mundo é importante. É por isso que o apóstolo Paulo falou. Entendeu como funciona? Tudo isso, meu filho, é para dizer da importância dos materiais. Um material não pode se gloriar de outro material, sabe? Pedras de funda usadas para projéteis. O Davi usou uma pedra de funda, usou a funda, foi importante. Pedras de catapulta. Os materiais, pedras preciosas. Deixa eu, sabe? Um é forte, o outro é maleável, é flexível que nem a madeira. Todo mundo com sua importância. E aí, ninguém se gloria de ninguém. Um serve para fazer barco, outro serve para fazer arma. Madeira era a fonte de energia. A madeira, com a madeira, faz o fogo. Sem o fogo, você não cozinha. Sem cozinhar, você não come. E se comer é ruim, porque você precisa se aquecer, tem frio, tem um quentinho. A madeira gerava fogo, que gerava luz, que gerava fogueira, sabe? Que forjava os metais, que forjava o bronze, que forjava o ferro, que forjava o cabo do machado, sabe? Tudo isso pode dizer. Aí, madeira, cedro do Líbano, árvores de primeira qualidade, sabe? Entendeu? Engrenagem para moinho, como se moía os grãos, com madeira, ferro, pedra, todas aquelas bases fortes para moer os grãos, para moer o trigo, para pisar as uvas. Tudo se usava madeira, tudo se usava ferro, tudo se usava cobre, bronze, entendeu? O braço, o carvalho, o cedro resistente, aromático, nobre, madeira nobre. O carvalho forte, durável, ótimo para estruturas e barcos, para se fazer moinho. O ferro para fazer moinho, a estrutura do ferro para sustentar ali, para moer os grãos. O pinho, a acácia, a madeira resistente, entendeu? As importâncias das coisas. Tudo aqui é para contextualizar, meu filho, para você saber que é a criação, é a criação divina. Na criação divina não tem esse negócio de um maior e um menor. Isso é coisa de picareta, meu filho. No sistema divino, aqui, não existe negócio de um maior e outro menor. Tanto que Deus é o Criador, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Só tem um cabeça na igreja. Não tem 32 cabeças na igreja. Não tem 5 cabeças na igreja. No corpo de Cristo, na casa do Senhor Jesus. Povo, não tem 5 cabeças. Não é um monstro, que nem o Braz é. É só uma cabeça. E o resto, meu filho, é todo mundo igual. Obviamente que o vosso filho da puta, o cara se acha, porque está de ancião, ele se acha que é maior do que aquele que não é ancião. Não, ele só está sentado na merda da cadeira de ancião, meu filho. Mas ali, ele não é maior do que ninguém. Não é dada autorização para ele para ser senhor do outro lá que não é ancião. Ele só está sentado naquela porra daquela cadeira, mas ele é um bosta como o outro qualquer. Só existe um cabeça, que é Jesus Cristo. O resto são bostinhas. Se esses bostinhas se meter a besta, meu filho, são mais do que merdinhas. Não é porque você está sentado de ancião que você é superior, não. Não é porque o cara lá é o artífice, trabalha em ouro. Ah, eu trabalho em ouro. Não é porque ele é melhor do que aquele que vai buscar água na fonte para levar para ele que está bebendo, não. Aquele que vai buscar água na fonte, aquele
que tem a responsabilidade da fonte de pegar água e levar para ele, que é inferior a ele, não. Aquele ourives foi dado para ele aquela qualidade de ser ourives, mas ele não é melhor do que o outro, não. Ninguém é melhor do que o outro na construção da casa de Deus, do templo que é o Senhor Jesus, da casa de Deus, da família de Jesus Cristo. Todo mundo é igual, o Senhor Jesus Cristo é o cabeça, o resto é todo mundo igual. Não é porque você está sentado, tem uma qualidade, uma capacidade para fazer tal coisa, que você é melhor do que ninguém, não. Não foi dado esse poder para ninguém, meu filho. Que nem Paulo disse, a cabeça não é melhor do que os pés. Sabe? Aí o ferro faz a espada, que faz a lança, que faz o machado, que faz o punhal, que faz o ferro, é resistente, afia, faz coisas, serve para a vida. Todo mundo é importante para a engrenagem da existência, da vida. Entendeu? Aí, aqui, disse aqui Salomão: manda-me também madeira de cedros, faias e alguns do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. Os servos lá de Irão eram especialistas em madeira do Líbano, eles sabiam trabalhar, eles viviam na terra da madeira, então eles viviam de madeira. Então, eles eram profissionais naquilo. E aí foram os servos de Salomão e aprenderam técnicas da madeira também, sabe? E aí, todo mundo ganha, é o ganha-ganha, sabe? Não é essa merda que é o crachazinho. Se você não tiver um cargo na igreja, você não é nada. Se você... o cara que é ancião, ele se julga melhor, mais especial. Ele não diz isso, é claro que ele não vai dizer isso. O cara que é ancião de uma cidade, ele se acha melhor daquele irmão lá que não é cargo, não tem cargo nenhum. Porque ele não é humilde. Ele não reconhece que ele não é merda nenhuma, que ele só está de ancião, mas ele não é melhor do que quem não é ancião. Aquele merdinha lá que é ancião, se ele for velho de ancião, ele se acha que é melhor do que aquele que é ancião novo. Mas ele não é porra nenhuma além. Ele só é soberbo. É que ninguém vai dizer isso. Mas o que você tem que aprender a identificar? É quem, rapaz. Porque o cara não vai dizer que ele é. Mas as obras dele, as ações dele, as atitudes dele, que você vai ver ele demonstrar quem ele é pelas obras dele, pelas atitudes, pelo falar dele, pelo proceder dele, ou fazendo ou deixando de fazer. Ele se revela que é soberbo, ou fazendo ou deixando de fazer, ou falando você percebe que quem ele é. Que nem esse povo da congregação, esses caras do ministério. Então o cara é ancião, ele acha que é maior do que quem não é ancião. Aí se ele é velho de ancião, ele se acha melhor, mais poderoso e superior àquele que é novo de ancião. Como ele é mais velho, ele acha que aquele que é novo de ancião deve respeitar ele porque ele é mais velho de ministério. Isso é coisa do caralho, rapaz, do diabo, não é de Deus. Essa doutrina macabra na congregação é assim. E você vira e mexe, você vê no culto online, dos vossos capetas dizer, principalmente aquele, não, o Salvatore, o Gás Hélio Branco lá, também fala isso, que existem profetas maiores e profetas menores. Isso é coisa do diabo, rapaz, coisa de Satanás. Não existe negócio de profeta maior e profetas maiores e menores, não. É que para uns foi dado uma responsabilidade maior do que o outro, mas não quer dizer que aqui... João Batista escreveu algum livro? O profeta João Batista? E o que foi que o Senhor Jesus falou de João Batista? Dos nascidos de mulher não teve ninguém maior do que João Batista. E aí João Batista escreveu algum livro?
E Deus fez a pregação lá, porque estava, sabe, pregando o Senhor Jesus ali. E pergunta para um capeta desse do ministério. Aí vocês falam aí que tem profetas maiores, profetas menores. E João Batista escreveu algum livro? E o Senhor Jesus não disse que ninguém dos nascidos de mulher... E Moisés, que teve com Deus cara a cara. E o Senhor disse, João Batista, ninguém teve maior do que João Batista. E Moisés, aquele trabalho todo que ele teve. E subiu no monte e viu Deus cara a cara. E escreveu ali, ficou lá no monte. Não é maior do que João Batista. Não é, a discussão não é. É por isso que a humildade é fundamental para você. Por isso que você tem que ter essa pedra preciosa no coração, meu filho. Porque se você não tiver essa pedra preciosa que é a humildade no coração, se você tiver alguma coisinha, ou se alguma coisinha nessa engrenagem, nessa família, nessa casa, se você não tiver humildade, você vira um Ziba da vida, um Absalão, você vira um Judas. Por isso que a humildade é fundamental, sabe? A humildade diante da honra, ou seja, da qualidade que você é para com Deus, daquilo que você possui para com Deus, daquilo que você representa no meio dessa família. Se você não tiver humildade depois, você fica ensoberbece e vira um idiota. E aí a queda é na certa. Porque começa a se achar, começa a dizer, eu sou importante aqui, sem mim aqui isso aqui não funciona. Você vira uma mamã da vida. Imagina quem aqui a honra, mas o rei se agrada se não sou eu? Aí o Amã não tem humildade, estava num posto grande, mas não tem humildade, se achou a única bolacha do pacote. Entendeu? Meu filho, vai se gloriar pro barro? Não pode se gloriar pro barro, porque o barro é importante. O barro no dia a dia lá supre suas necessidades, e suas necessidades fisiológicas. Sabe? O barro tá lá todo dia com a aguinha fresca lá na moringa, lá no potinho de barro, lá no copo, na panela, para fazer os alimentos gostosos, para você comer, se saciar e ter força. Lá é o barro, meu filho. Para fazer a casinha lá que você descansa, é o barro lá. A palha que unta no barro e faz o adobe precisa da lenha para queimar o adobe lá, para ele ficar mais resistente, para sua casa ficar mais resistente. Então era preciso queimar o adobe, que nem no Egito Antigo. E aí o adobe, o barro, misturado com a palha, deixava o tijolo mais consistente, e aí levava o tijolo para o fogo, queimava o tijolo, deixava ele mais resistente ainda, e aí o pedreiro construía sua casinha. E aí você, nos dias de folga, tá lá na sua casinha, sossegado, cobertinha lá com palha, sei lá o quê. Sabe? Os materiais são importantes, meu filho, para construir a casa, independentemente da qualidade do material. Tchau. O pedreiro é importante tanto quanto o ferreiro. O ferreiro trabalhava nas brasas para fazer a espada, para fazer a lança, para fazer a flecha, para a defesa da cidade. Mas o pedreiro lá era tão importante quanto o ferreiro. Cada um na sua necessidade. Entendeu? Então, o templo, os materiais para construir o templo. Naquele tempo, o Senhor Jesus é o nosso templo. Sabe? Ele é o cabeça da igreja. Então precisamos dessas qualidades, desses dons para se construir, para a família crescer, e a partir que vai chegando gente na família, vai sendo edificado por esses membros da família que já estão na família. Sabe?
eles vão ser edificados nessa. Aí um vai ter uma qualidade disso, outro vai ter uma capacidade daquilo outro, e aí vai agregando, e a família, e assim vai sucessivamente. Vai chegando e vai chegar, vai encontrar com o pedreiro, vai chegar, vai encontrar com o ferreiro, com o trabalho no ferro, e aí, sabe, a família vai se edificando, a casa, sabe? Tudo isso dentro do cabeça, que é Cristo, que nem disse o apóstolo Paulo aqui, ó. Que nem disse o apóstolo Paulo aqui, ó. A igreja é feita de materiais vivos, pessoas com dons diversos, funções distintas, origens diferentes. Vai chegar de uma família que não é nascido num lar cristão, vai chegar em outro de tal lugar, e outro de tal lugar, e outro de tal denominação, outro de tal igreja, e aí vai chegando na família de Jesus Cristo, aí o Senhor dá um dom para um, outra qualificação para outro, e aí vai trabalhando na edificação, que são pedras vivas, uns edificando os outros. Certo? E aí vai pulindo uns aos outros, e aí cresce, que é o Senhor Jesus, é o templo. Tá? E aqui, humildade. Humildade é fundamental na obra de Deus. A humildade unta, sabe? Tinha materiais que era para untar. O barro também servia para impermeabilizar. O barro servia para impermeabilizar, era usado como impermeabilização. Nas construções de hoje em dia, tem aquele que impermeabiliza, ou seja, para não entrar umidade na casa. O barro também era usado como um impermeabilizador, sabe? Então, a humildade é um impermeabilizante, impermeabiliza. Se você não tiver ela, sabe, filho, não adianta. É por isso que essa congregação está se lascando hoje. É porque esses caras do ministério, eles são soberbos, não são humildes. Aí o cara que é levantado para ancião, aí ele acha que é privilegiado daquele que não é ancião. Ou seja, humildade, sabe, humildade não tem espaço nesse povo. Sabe? Aí o cara que é porteiro, sabe por que é um mísero porteiro? O cara se acha que é inferior àquele que não é porteiro. É o outro lá encarregado de orquestra, o outro lá instrutor, o outro lá é músico, o outro lá não sei o quê. Aí ele acha que ele é melhor do que aquele que não é nada. Aí tem aquele irmão de banco lá, às vezes fica na dele lá porque ele é humilde. Aí não fala nada, aí você não dá nada para ele, aí esnoba ele, de repente ele se levanta com um martelo e mete na sua cabeça. Ou você vai conversar com ele e ele manda você calar a boca. Por quê? Porque o cara tem um crachá, se acha que é superior a ele. Não, meu filho, você só está na posição daquilo lá. Mas você também vai cair. Na congregação, velho, que não existe. Não existe. É humildade. Por isso que todo mundo vai se lascar. Porque um se acha mais importante que o outro. E se for nascido no lar cristão, vixe, aí dá coice. E é nascido na graça. E no lar cristão. Aí meu pai foi isso. Aí meu pai foi isso na obra. Aí meu avô foi isso na obra. Aí meu avô como é que fala? Desbravador dos sete mares. É aquele pioneiro. Aí meu avô foi pioneiro, eu nasci na graça, meu pai foi pioneiro. Aí meu pai morou em tal cidade e chegou lá, não tinha nenhum crente, e aí ele evangelizou lá, e aí Deus chamou aquele, hoje tem 100 lá que estão na Santa Ceia. Então o cara, porque o pai dele, o ancestral dele foi aquilo, ele se acha, e muitas das vezes tem até ministério por causa disso. Por causa disso. Aí incha por dentro. Aí se você é batizado novo, não tem parentes importantes, vindo lá do interior, é batizado novo, aí chega lá e fala, não, isso aqui tá errado. Aí o cara quer te matar. É assim. Irmão, você chegou agora e já quer, nós estamos, meu pai, meu avô chegou aqui, nessa cidade não tem ninguém, aí eles, hoje temos 100 tomando Santa Ceia, aí você chega agora e já quer dar palpite. Aí o cara quer te matar. Não, aí você chega, não, tá errado sim, rapaz. E daí que seu pai foi isso, seu pai foi o descobridor aí,
não sei o que, não sei o que. Não interessa, rapaz. Tá errado isso aqui. Entendeu? Porque o povo não são humildes. Não existe humildade. Aí não existe, não é impermeabilizado, aí entra qualquer porcaria, aí destrói a casa por dentro. A casa já não é edificada. É edificada na areia. Não tem coisas de valor. Não tem pedra, não tem, enfim, não é. Porque tudo isso para fazer dá trabalho, filho. Você tem que cortar madeira, trazer madeira, lavrar madeira, esquadrinhar madeira, trabalhar direitinho, botar lá, esquadrinhar, tudo certinho, sabe? Porque uma casa é importante. É uma coisa que vai abrigar os pães da proposição, os holocaustos, manhã de tarde, os sábados, as luas novas, as festividades ao Senhor, a edificação do templo, o altar santo do santo, lá vai estar a arca da aliança e tudo. É uma casa nobre. Uma casa precisa ser feita sob cuidado. É uma casa de Deus. É uma casa feita para pôr o nome do Senhor. Não é uma casa qualquer. Não é em toda casa tem um templo. Não, aquele templo lá simbolizava o Senhor Jesus. Então tem que ser feita com coisa preciosa. Então tem que caprichar. Dá trabalho isso. É tudo esquadrinhado, tudo certinho. Era uma só. Como o Senhor Jesus é um só. Então, para trabalhar nessa casa aqui, trabalhar, fazer o que tem que fazer, dá trabalho. Picareta não quer só comer do fruto, da coleta. Aí é alguma coisinha na obra, o ancestral dele é o desbravador lá, chegou primeiro, aí você chega dizendo a realidade, aí ele quer te pegar. Porque não tem humildade. Quanto mais alto você subir, mais humildade você tem que ter. Mais demonstração. Não basta ser honesto, não basta falar, tem que demonstrar. Não basta dizer, tem que praticar. Não interessa se você diz que é humilde, lá nas suas obras, lá no seu falar, no seu proceder, você tem que ser aquilo, filho. Aqui manda-me agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul. Azul aqui é tecido azul bordado, sabe? Porque tem um linho e eu tenho um tecido azul. Então, para trabalhar naquele tecido azul. Especialista de cada coisa dessa aqui, ó. Um cara trabalhar em ouro, outro especialista em prata, outro em bronze, outro em ferro. Entendeu? Outro em púrpura. Púrpura é um tecido nobre da realeza, que era roxo, bonito pra caramba. A Igreja Católica usou muito isso aqui. Os imperadores romanos usou muita púrpura. Tinha uma não sei se a Tabita, aquela lá de Jope lá, acho que ela revendia púrpura. Se ela revendia púrpura, ela era boa da grana, porque púrpura é caro. Púrpura é vestido nobre, assim como o carmesim, o azul e o linho. Linho era veste usada mais por sacerdotes, gente clero de igreja, gente nobre, da realeza, rei, rainha, esse negócio. Isso aqui era tudo gente, coisa grande, gente da alta sociedade. Então aqui era para o templo, então as cortinas, sabe, os panos para o templo, era todos os melhores panos. Tá? Porque era um templo aqui figurativo das coisas de Deus. Por isso que ele era caprichado assim. Não era um templo comum, porque figurava o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus sabe como é que era. Manda-me, pois, um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul. E quem sabe lavrar no buril. Lavrar é trabalhar no buril. Deve ser um negócio lá para polir a coisa. Juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Então, meu filho, cada um na sua. E ninguém aqui, o cara que trabalha em ferro, não pode se achar melhor do que o que trabalha em púrpura. Se todo mundo trabalhasse em púrpura e o ferro, para que Deus iria criar o ferro? Se ninguém sabe trabalhar, criou o ferro, criou o cara que sabe trabalhar no ferro, a especialidade. Então, meu filho, aqui é humildade que tem que reinar. O cara que trabalha em ferro, respeitar e
Dizer, não, aquele irmão que trabalha em púrpura é bom, bom. E o irmão que trabalha em púrpura, não, aquele irmão que trabalha em carmesim, todo mundo aqui é importante, sabe? E Cristo é o cabeça da igreja. Humildade. Por isso que tem que ter humildade. Senão vai dar um conflito entre o cara que trabalha no ferro e o cara que trabalha na púrpura e o cara que trabalha na prata e no ouro e no bronze, sabe? Vai dar aquela briga que nem acontece com os vossos capetas em Cristo. Um quer ser maior do que o outro. Entendeu? E aí põe o artigo 9. Entendeu? Cada um tem o cara que trabalha em ferro, ele está ali para trabalhar em ferro e não para se dizer que é melhor do que o outro. Sabe? Existem muitos materiais, mas tudo converge para o mesmo benefício. Por isso que a humildade tem que reinar. Como disse aqui o apóstolo falou, a igreja do Senhor é feita de materiais vivos. Nós, vivos. Naquele tempo eram esses materiais, agora é materiais vivos nós. Materiais vivos. Servos. Pessoas com dons diversos, que trabalham no ferro, que trabalham na púrpura, no carmesim, no azul. Sabe? Pessoas com dons diversos, funções distintas, talentos distintos, origens diferentes, seja servo, seja gentil, seja nascido no lar cristão, seja vindo lá do interior e sem parentes importantes. Não é porque vindo lá do interior sem parentes importantes que Deus não vai capacitar ele para trabalhar aqui no ferro, na púrpura e no carmesim não, otário. Sabe? Mas todos esses materiais vivos alinhadas na humildade pelo Espírito Santo, construindo um santuário, ou seja, uma casa, família, povo, construindo um povo, na comunhão, servindo a Deus em espírito e em verdade. Sabe? Entendeu o que é ser crente? É assim, meu filho. Pegou a visão? Até mais, hein?